Bem, se você trouxe sua Bíblia, quero convidá-lo a abrir comigo no livro do Apocalipse, que é bem fácil de encontrar. Apocalipse capítulo 22, o último capítulo da Bíblia, o último capítulo da Palavra de Deus. Quero agradecer aos dois homens que já pregaram esta noite e realmente sinto que o nosso copo já está quase transbordando. Não sei o que mais pode ser acrescentado além do que já foi dito, e não sei o quanto mais podemos reter, mas que o Senhor nos dê ouvidos para ouvir, olhos para ver e coração para responder. Capítulo 22 de Apocalipse. Esta noite quero falar com você sobre estarmos prontos para a volta de Jesus Cristo. Quero começar a ler no versículo 6, Apocalipse 22, versículo 6. Disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas, para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso. Eu sou conservo teu dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda, não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora, e comigo está o galardão, que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. O tema da nossa conferência, como vocês sabem bem, é a glória de Cristo. E virá no futuro, talvez mais cedo do que qualquer um de nós possa imaginar, uma manifestação completa da glória resplandecente de Jesus Cristo. Muito além de tudo que este mundo já viu e muito além de tudo que a igreja na terra já testemunhou. Esta revelação da glória de Jesus Cristo acontecerá no momento da segunda vinda. Essa demonstração da glória de Cristo produzirá um efeito de choque e espanto. Será sem precedentes e sem paralelo. Algo que este mundo nunca viu. E que diferença será no momento da segunda vinda de Jesus Cristo? Quando ele veio pela primeira vez, ele veio na forma de um humilde servo. Mas quando ele voltar, virá com a forma de um soberano majestoso. Quando ele veio pela primeira vez, nasceu numa manjedoura, porque não havia lugar para ele se hospedar. Mas quando ele voltar, herdará a terra inteira. Quando ele veio pela primeira vez, ele usou uma coroa de espinhos.
E quando voltar, ele usará muitas diademas que serão empilhadas em sua cabeça. Quando ele veio pela primeira vez, ele ficou diante de Pilatos. Mas quando ele voltar, Pilatos ficará diante dele. Quando ele veio pela primeira vez, ele era um homem de dores e familiarizado com o sofrimento. Mas quando ele voltar, será visto como o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Quando ele veio pela primeira vez, ele veio para morrer. Quando ele vier novamente, ele virá para dominar. É extremamente importante que esta noite estejamos prontos para o regresso de Jesus Cristo e para a plena manifestação de sua incomparável glória. Jesus disse em Lucas 12, versículo 35, cingido esteja o vosso corpo e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos, a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então, como devemos estar percebidos? Como devemos nos preparar para o retorno iminente do Senhor Jesus Cristo? Como podemos estar vestidos de prontidão? Como podemos estar alertas? Como podemos atender a porta imediatamente quando ele bater? Nossa passagem desta noite, começando no versículo 6 e se estendendo até aquela que li, nos dá algumas maneiras definidas pelas quais devemos nos preparar. Tudo o que pode ser dito não está contido nessa passagem, pois nenhum texto das Escrituras poderá conter a totalidade de qualquer assunto que abordaríamos, mas descobrimos, em parte, como devemos nos preparar para a manifestação da glória de Cristo, que será dado a conhecer e manifestado no momento da sua segunda vinda. Então, ao estudarmos essa passagem que começa no versículo 6, quero expor diante de vocês vários títulos que nos guiarão por esta passagem e servirão como formas práticas pelas quais devemos nos preparar para a manifestação da glória de Cristo no momento de sua segunda vinda. E quando olho para o versículo 6, o que parece óbvio para mim, quando fazemos uma observação simples do versículo 6 é, número 1, devemos crer neste livro. Devemos crer neste livro, o livro do Apocalipse, e não devemos considerá-lo um exagero. Devemos crer que é verdade, conforme está escrito. E vejam vocês, no versículo 6, ele começa, disse, referindo-se ao anjo, disse-me, referindo-se ao apóstolo João. Estas palavras referindo-se ao livro do Apocalipse, referindo-se à totalidade do livro do Apocalipse. Palavras em preto e branco, palavras objetivas, palavras que têm um significado específico, palavras que transmitem uma verdade específica. E o livro do Apocalipse, com estas palavras, expõe diante de nós, de forma inequívoca, a soberania absoluta de Deus sobre os eventos mundiais. Ele expõe diante de nós o breve retorno triunfante de Jesus Cristo, que voltará a este mundo e virá por nós. Expõe diante de nós a verdade do juízo final. Ele expõe diante de nós o céu e o inferno eterno. Expõe diante de nós os novos céus e a nova terra, e a nova Jerusalém vinda como uma noiva do céu. Devemos crer neste livro. Este livro precisa ser crido. Não podemos desconsiderá-lo. Não podemos desconsiderar o que lemos aqui. Não podemos explicá-lo. Não podemos refutá-lo. Não podemos descrer. Não devemos negá-lo. Este livro deve ser crido. E ele diz que essas palavras, no versículo 6,
são fiéis. E aqui fala da infalibilidade destas palavras, que estas palavras serão cumpridas. São palavras fiéis, são palavras que o próprio Deus cumprirá. Isaías 40, versículo 8 diz que seca-se a erva e cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Jesus disse que seria mais fácil que o céu e a terra passassem do que um jota ou um tio da palavra de Deus não se cumprisse. Tudo neste último livro da Bíblia acontecerá. E então não apenas fiéis, mas você notará no versículo 6, e verdadeiras. Se fiéis fala da infalibilidade das Escrituras, aqui fala da inerrância das Escrituras. Que tudo o que temos neste livro final, que para alguns talvez pareça um exagero, quase fantasioso, o anjo diz a João, não, é absolutamente precisa, é impecável, sem nenhum erro, sem vernizes, sem adulteração. Então lemos sobre a inspiração dessas palavras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Veio da boca do próprio Deus. Tudo o que encontramos neste livro final, a pedra angular ou cano das Escrituras, todas as coisas, essas coisas se referem à totalidade do registro no livro do Apocalipse, e ele diz o que deve acontecer em breve. Há uma certeza sobre isso. Há uma certeza ininterrupta sobre isso. Que em breve devem acontecer. Virá em breve. E quando vier, virá rapidamente. Vamos estudar este livro. Vamos ler este livro. Vamos crer neste livro. Não negligenciemos este livro. Abracemos este livro em nossas próprias vidas. E ele nos preparará para a segunda vinda de Jesus Cristo, que é descrita com grande detalhe e precisão no capítulo 19 deste livro. Em segundo lugar, antes de continuar, deixe-me perguntar, você lê este livro? Você pondera sobre isso? Você colocou sua confiança nas coisas que estão escritas neste livro? É necessário para ser um cristão completo, fortalecido na suficiência das Escrituras. A segunda coisa que quero que vocês observem ao nos prepararmos para o retorno de Cristo é, número 2, o que encontramos no início do versículo 7. Devemos esperar o retorno de Cristo. E há uma mudança de orador quando chegamos ao versículo 7. E já não é o anjo quem fala, mas o próprio Senhor Jesus Cristo, aquele de quem o livro é a revelação de Jesus Cristo. Ele agora fala na primeira pessoa e diz: eis que venho sem demora. Esta é a ênfase no fim da Bíblia. Esta é a ênfase no final do livro do Apocalipse, que ele virá sem demora. E é como se o Senhor quisesse estampar isso na vanguarda de nossas mentes e de nossos pensamentos, a fim de que isso não desapareça dos nossos pensamentos. Na verdade, é mencionado 3 vezes neste mesmo capítulo. Ele então dirá no versículo 12, ele dirá novamente: eis que venho sem demora, e comigo está o galardão. E então no versículo 20, o penúltimo versículo de toda a Bíblia, ele diz: certamente venho sem demora. Não apenas uma vez, não apenas 2 vezes, mas o Senhor Jesus Cristo ressalta isso 3 vezes. Uma pessoa surda poderia ouvir o que ele está dizendo aqui, que ele vem sem demora. Vocês poderiam, por favor, observar no versículo 7, mas é o mesmo no 12, versículo 12, versículo 20, que
está no presente. Nós poderíamos esperar isso no tempo futuro. Eu irei vir sem demora. Mas não, o Senhor quer manter a linha firme em nossos corações e formula isso no presente. Observe que ele diz: eis que venho sem demora, que é a ideia. Já estou a caminho. Estarei aí muito em breve. Estou indo. Essa é a expectativa que devemos ter pelo retorno do Senhor Jesus Cristo. Ele pode entrar em cena a qualquer momento. Em Tiago 5, versículo 9, Tiago escreveu: eis que o juiz está às portas. Em outras palavras, ele está bem ali na porta, ele está pronto para abri-la, ele está pronto para passar pelos portais do céu e descer de lá com um clamor, a trombeta de Deus, a voz do arcanjo, e dos mortos em Cristo se levantará primeiro. E nós, os que estivermos vivos e os que ficarmos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos juntos. Portanto, consolem-se mutuamente com essas palavras. Eu estou voltando. Ele não vai enviar outra delegação além dele. Ele voltará pessoalmente, visivelmente, corporalmente, triunfantemente, vitoriosamente. Vocês se lembram de quando ele ascendeu ao céu na ascensão, em Atos capítulo 1, 9 a 11. E os discípulos o observaram enquanto ele subia para a glória diante de seus olhos, e 2 anjos estavam lá. E eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu virá do modo como viste subir. E assim como ele foi elevado corporal e triunfantemente desta terra para o céu, da mesma forma ele retornará novamente como ascendeu. Ele virá corporal, gloriosa, visivelmente triunfante. E ele diz: eis que venho sem demora. E alguém pode dizer: ora, já se passaram 2000 anos e ele ainda não voltou. O que isso significa? Venho sem demora. 2000 anos se passaram e ele não voltou. Ora, posso lembrá-lo de 2 Pedro 13, versículo 8, que diz: para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Sendo assim, amados, os últimos 2000 anos foi apenas um fim de semana curto. Ele só está fora há 2 dias. Ele está vindo sem demora. E assim devemos viver num estado de prontidão para o retorno do Senhor Jesus Cristo. E não apenas olhamos sempre para trás, para a cruz e para a sua primeira vinda, como fazemos quando nos aproximamos da mesa do Senhor e nos lembramos de sua morte, sepultamento e ressurreição em nosso lugar. Mas também devemos olhar para cima, para os céus, e esperar a volta de Cristo. Se vocês voltarem ao capítulo 19, Apocalipse, capítulo 19, começando no versículo 11, seria bom para nós apenas nos lembrarmos da impressionante demonstração da glória, do poder de Cristo, da autoridade de Cristo e da soberania de Cristo, que estará em plena exibição quando ele retornar da glória. E em Apocalipse 19, versículo 11, vamos saborear esses versículos mais uma vez. Ouça, isso é tão real quanto acontecerá no futuro, assim como no passado aconteceu em sua vinda. Apocalipse 19, versículo 11. João recebe uma previsão profética do futuro e ele diz: vi o céu aberto. Em outras palavras, uma porta se abriu no céu para que alguém do outro lado dessa porta saísse. Vi o céu aberto e eis, como já ouvimos esta noite no imperativo, isto é uma ordem, devemos contemplar e dar a máxima atenção a isso. Um cavalo branco.
um cavalo branco era montado por aqueles que haviam conquistado outros reinos, outros domínios, e voltariam a Roma numa marcha triunfante que o conduzia de volta ao palácio de César. Eles se alinhavam nas ruas e carregavam o general conquistador. Quando ele voltava, suas tropas vinham atrás dele. E então, atrás de suas tropas, estariam os despojos da vitória. Haveria de tudo pelas ruas de Roma. Aqueles soldados e oficiais que foram derrotados. E então traziam de volta os tesouros daquelas terras distantes para Roma. E, no entanto, aqui agora, quando essa porta está aberta a um cavalo branco, há alguém muito maior do que qualquer general aqui nesta terra, mas aquele que é o capitão ou o senhor dos exércitos, aquele que é o rei dos reis, o senhor dos senhores, aquele que é o general de todos os generais. E aquele que estava sentado sobre ele se chama Fiel e Verdadeiro. Ele é fiel a todas as promessas de Deus. Ele fará com que tudo aconteça aqui nos últimos dias. E ele é fiel à promessa, fiel ao plano de Deus. E julga e peleja com justiça. Ele está voltando para acertar contas. Ele está voltando para presidir o julgamento. Podemos ler sobre isso em Apocalipse 20, nos versículos 11 a 15. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Deu o mar e a terra, os mortos que nele estavam. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida foi aberto. Este é o retorno de Cristo. Ele está voltando para julgar. Ele está voltando para pelejar a peleja como cavaleiro divino de que já ouvimos falar. E ele atacará as nações com um bastão de ferro, pois se levantaram em traição cósmica e rebelião contra as altas cortes do céu. Os seus olhos, versículo 12, são chama de fogo. Ele vê cada vida, ele vê cada coração, ele sabe tudo. Nada escapa do olhar dele. Ele vê cada pecado e cada iniquidade que será apresentado como evidência naquele último dia de julgamento. Na sua cabeça há muitos diademas. A palavra diadema é diferente de uma coroa, uma grinalda. É um stéfano. Isto é uma diadema. Isto é o que governa. Um stéfano é o que seria um atleta vitorioso, coroado nos grandes jogos istmicos. Mas aqui Jesus está vindo não com uma coroa de atleta. Ele está vindo com um diadema soberano. Mas não apenas um diadema. Ele tem muitos diademas empilhados um após o outro. É soberania ilimitada. Soberania além da nossa imaginação. Soberania além da nossa compreensão. E é por isso que diz no final do versículo 12, ele tem um nome escrito que ninguém conhece, senão ele mesmo. Nenhum de nós aqui esta noite pode sequer começar a compreender a altura, a profundidade, a largura e o comprimento de sua soberania absoluta. Não haverá oposição a ele, não haverá resistência a ele. Somente ele mesmo sabe quão plenamente supremo ele é em sua autoridade divina. Toda a autoridade no céu e na terra foi dada a ele. Não há uma gota de autoridade dada a ninguém ou qualquer outra coisa. Ele é absoluto e ele derrotará seus inimigos com seu mero sopro. No versículo 13, ele está vestido com um manto tinto de sangue. E este sangue não é o sangue da cruz. Este não é o sangue da primeira vinda. Este é o sangue dos seus inimigos. Todos os que recusaram o evangelho, todos os que quebraram as leis de Deus, todos os que se levantaram, como no Salmo 2, e que disseram: não permitiremos que este homem reine sobre nós. É tão certo que eles serão julgados e condenados.
e perecerão para sempre, que ele pisa o lagar e o sangue deles já começa a pingar em suas vestes. E então lemos, e o seu nome se chama o Verbo de Deus. É a revelação do que está dentro do pensamento de alguém. E Jesus Cristo, como a palavra de Deus, é a revelação mais completa de Deus Pai para nós. Ele é a imagem do Deus invisível, Colossenses 1,15. E quando ele voltar, ele será a plena revelação e manifestação de Deus para nós. E no versículo 14, e seguiam-no os exércitos que há no céu, montando cavalos brancos, com vestiduras de linho finíssimo, branco e puro. Ele está liderando os seus exércitos na peleja aqui na terra. Normalmente os soldados vão à frente e os generais ficam em segurança atrás. Mas aqui, este Cristo, que desce do céu, ele está liderando os seus exércitos, os seres angélicos, os santos redimidos. Estamos seguindo atrás dele em cavalos brancos. Versículo 15, sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Tem no seu manto e na sua coxa um nome inscrito. Ele tem um nome inscrito, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o que significa que ele é o rei que domina todos os outros reis. E em uma discussão do maior para o menor, se ele é o rei de todos os reis, então ele certamente é o rei de todos os camponeses, de todos os trabalhadores fabris, de todos os que estariam muito abaixo dos reis. E ele é o Senhor dos senhores, ele é o juiz dos juízes, ele é o príncipe dos príncipes. Este é aquele que está voltando e será uma demonstração avassaladora da glória de Jesus Cristo. Como este mundo nunca imaginou, como este mundo nunca viu. Ele terá a última palavra na história humana. Corrigirá todo erro e julgará todo pecador que não possui Salvador. E entraremos no estado eterno. Devemos aguardar o retorno de Cristo. Devemos olhar para os céus. Devemos estar prontos para o seu retorno. Eis que venho sem demora. Ele está vindo tão rapidamente que não haverá tempo para consertar nada que precise ser consertado. Ele está vindo tão rápido que não haverá oportunidade de fazer aquilo que você sabia que deveria ter feito. Ele virá num piscar de olhos em um momento. Ele virá rapidamente. Terceiro, quero que vocês saibam que devemos obedecer a esse Cristo. Volte ao capítulo 22 de Apocalipse. Em Apocalipse 22, lemos as palavras do Senhor enquanto ele continua a falar. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Bem-aventurado aqui significando agraciado e favorecido. O oposto de ser abençoado é ser amaldiçoado. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E a primeira palavra é crer no Senhor Jesus Cristo, arrepender-se do pecado, colocar a confiança em Jesus Cristo. E isso leva a pessoa a um estado de bem-aventurança. E é uma busca contínua de obediência à palavra de Deus e à palavra de Cristo que evidencia
que alguém está num estado de bem-aventurança. Nem todo mundo me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Se acreditarmos que Jesus pode voltar a qualquer momento, que Ele pode vir sem demora, isso agitaria os nossos corações por estarmos vivendo em um estado de maior obediência à palavra de Deus. Quando Cristo retornar, que possamos ser encontrados na busca de cumprir sua palavra e obedecer a sua lei. Quero que vocês saibam, em quarto lugar, não apenas devemos guardar a palavra, mas devemos adorar o Senhor. Por favor, observe começando no versículo 8. Eu, João. Ora, o que deveria chamar a nossa atenção é que João se identifica. Em todo o evangelho de João, João nunca se identificou pelo seu próprio nome. Ele ficou tão humilhado por ser incluído na graça de Deus, que apenas se referia a si mesmo como o discípulo a quem Jesus amava. Em 1 João, ele nunca menciona seu nome. Em 2 João, ele nunca menciona seu nome. Em 3 João, ele nunca menciona seu nome. João está impactado por ser alguém que escolheu ser discípulo e seguidor do Senhor Jesus Cristo. Somente no livro do Apocalipse é que João menciona seu próprio nome. E eu penso que é no sentido de estar muito emocionado. Ele escreve isso com esse tom. Eu, João, sou quem ouviu e viu essas coisas, maravilhado que essa revelação de Jesus Cristo lhe foi dada a conhecer. Ele diz, eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. O que ele ouviu foi as 7 cartas, as 7 igrejas, e o que ele viu foi o desdobramento da visão que ocorreu ao longo do livro do Apocalipse. Ele viu o trono celestial, viu os eventos terrenos. E quando ouviu e viu, ele ficou muito impressionado. Ele ficou tão maravilhado que eu nem consigo pensar na palavra, simplesmente dominado por uma sensação de admiração e espanto, por ser ele quem receberia isso, de modo que ficou tão desorientado e perdeu o seu equilíbrio espiritual. Ele diz, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse, vê, não faças isso, isso é uma repreensão forte. Levante-se, João, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. A teologia deste livro deveria inspirar a doxologia dos nossos corações. Tudo o que está registrado neste livro e no que diz respeito a isso, tudo o que está registrado em todas as Escrituras, deve nos levar ao solo deu glória, somente para a glória de Deus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A Deus seja a glória para todos sempre. Amém. E então os anjos simplesmente adoraram a Deus. Essa palavra adoração significa render-se em direção a proxeneo, significa prestar honra. E a ideia é prostrar-se no chão em submissão e devoção, e tocar a testa no chão em humilde submissão àquele que está sendo adorado e àquele que está sendo louvado. Esta deve ser a nossa resposta. Devemos ser adoradores conforme nós aguardamos a volta de Jesus Cristo. Devemos adorar a Deus que exerce
toda a autoridade sobre os assuntos da providência e sobre todos os eventos mundiais e ao longo da história humana. A leitura deste livro do Apocalipse tem como objetivo magnificar em nossos corações a grandeza, a magnitude e a glória de Deus. Deveríamos adorá-lo por quem Ele é, pelo que Ele está fazendo e pelo que fará para levar toda a história humana ao seu fim designado. Ele tem o mundo inteiro em suas mãos. Deveríamos adorá-lo pela sua soberania sobre os reis e os reinos, pela sua soberania sobre os eventos mundiais e a providência. Devemos adorá-lo por sua soberania sobre Satanás e sobre todas as forças das trevas. E devemos adorá-lo porque Ele nos chamou para fora deste sistema mundial maligno para sermos seus filhos, das trevas para a luz. Vamos adorar a Deus esta noite, que Ele tem tudo preparado para o futuro. Ele tem tudo mapeado e a história é a sua história. E Ele está guiando e direcionando a história para o fim designado. Ele está movendo todas as nações e todas as potências mundiais e colocando-as em seus devidos lugares para que o cenário esteja montado para aquele momento em que aquela porta se abrirá no céu e o cavalo branco sairá correndo com o Senhor Jesus Cristo. Quinto, devemos estudar este livro. Veja o versículo 10. E o anjo disse-me ainda, a João, não cele as palavras da profecia deste livro. Em outras palavras, mantenha este livro aberto. Não feche este livro. Não ignore este livro. Ele não deve ser escondido. Não guarde isso para você. Que essas verdades sejam conhecidas em toda parte, no glorioso triunfo e na incomparável soberania do nosso Deus dos céus, e no breve e iminente retorno de Jesus Cristo. E então ele diz, porque o tempo está próximo. Isso significa que está próximo. Em breve acontecerá. Está se aproximando rapidamente. E quando chegar, não haverá oportunidade para uma segunda chance para alguém entregar sua vida a Cristo. Será tarde demais, porque irá desvendar e se desdobrar como um raio vindo do céu, atingindo a terra em um instante. E no versículo 11, ele dá alguma indicação de quão repentino será esse retorno. Ele diz, continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O que isso quer dizer? Ora, essas palavras estranhas não significam que Deus está ordenando-lhes que pequem, como se Deus fosse aquele que os está tentando. O que isso significa é que quando Cristo vier, Ele virá tão rápido que quando Ele o fizer, não haverá tempo para se arrepender, não haverá tempo para crer no Senhor Jesus Cristo. O injusto será para sempre um injusto, e o imundo será para sempre um imundo. E então, para nós que cremos em Cristo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Nosso estado eterno será concretizado no momento do retorno de Cristo e não haverá alteração a partir disso. Isso me diz a quem devemos testemunhar hoje, sabendo que este tempo pode chegar a qualquer momento, a quem devemos entregar a mensagem deste livro, que traz tanta sobriedade e seriedade ao estado eterno. Cabe a cada um de nós termos certeza de que somos crentes em Cristo, de que estamos na graça, porque quando Cristo retornar, será tarde demais naquele dia. Observe no versículo 12, que devemos servir ao Senhor. Devemos servir ao Senhor. Número 6. Devemos servir ao Senhor.
Ele diz, e eis que Jesus é orador novamente. Ele está tentando chamar a nossa atenção, ele está tentando nos despertar, ele está tentando nos pegar pelo colarinho e nos colocar no lugar. Ele está soprando uma trombeta em nossos ouvidos. E eis, em outras palavras, tome nota disso, preste muita atenção, que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Que responsabilidade está sobre nós fazermos aquilo que o Senhor colocou diante de nós, sabendo que quando Ele voltar, não importa o que tenhamos feito em nome de Cristo e pelo seu reino, teremos uma recompensa dele, e ele nos recompensará neste dia. Nenhuma ação, por menor que seja, será esquecida pelo Senhor. Na verdade, mesmo quem der um copo de água fria a um desses pequeninos não perderá a recompensa. Em 2 Coríntios 5, versículo 10, Paulo diz, pois todos nós, referindo-se aos crentes, importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. E quando ele diz para comparecer perante o tribunal de Cristo, isso não significa apenas comparecer. Quando comparecermos ao tribunal de Cristo, quer dizer que seremos notados e seremos exibidos. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo para que cada um, que inclui vocês e eu, seja recompensado. Isso significa ser retribuído por suas ações, pelo nosso trabalho cristão, nosso serviço para o Evangelho, nosso cumprimento da vontade de Deus de propagar o nome de Cristo. Seja recompensado por suas ações no corpo. E quando ele diz no corpo, é para enfatizar o que realmente fizemos ao colocar os nossos braços no arado, para servir na vinha do Senhor, conforme o que tiver feito. Isso se refere às obras, isso se refere às ações. Não somos salvos pelas nossas obras, mas seremos recompensados por elas. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. O Pai foi aplacado e propiciado por nós. Não há ira justa contra nós. Estamos em um estado de eterna graça. Mas naquele último dia, quando estivermos diante do Senhor, estaremos lá como servos que prestarão contas ao seu mestre, pelo nosso tempo, pelo nosso talento, pelo nosso tesouro, e como investimos a nossa vida nas coisas eternas para o Evangelho de Jesus Cristo. Ele diz, segundo o bem ou o mal que tiver feito. E o mal aqui não se refere ao mal ou ao pecado, simplesmente se refere a algo sem valor. E é mencionado em 1 Coríntios 3 como madeira, feno e palha. E aquilo que é o bem é chamado de ouro, prata e pedras preciosas. Amados, Jesus está atento a todos os seus sacrifícios pelo reino. Nada do que fizermos em seu nome será esquecido. Cada ação feita para a sua glória será lembrada e recompensada por ele. E nem sequer haverá adiamento da entrega da recompensa. Ele diz, venho sem demora, e a minha recompensa está comigo para dar imediatamente a vocês naquele dia. Cada provação suportada por ele, todo sofrimento suportado por ele, será lembrado. Seremos recompensados por nosso Senhor naquele dia. E você anseia que ele te diga, muito bem, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. A última coisa que quero expor para vocês, começando no versículo 13, é que devemos lavar nossas vestes enquanto esperamos pelo retorno de Cristo. Ele se identifica novamente no versículo 13, para que não haja dúvidas sobre a autoridade dessas palavras. Este é o próprio Cristo falando diretamente. Eu sou o Alfa e o Ômega,
o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele diz a mesma coisa de 3 maneiras diferentes. Ele está cravando esse prego na nossa mente. Isso é como dizer Simão, Simão, Simão. É como dizer Santo, Santo, Santo. Jesus está ressaltando que Ele é o princípio de todas as coisas. Tudo flui dele. Ele é o fim de todas as coisas. Tudo aponta para Ele. Ele é o Criador de tudo o que existe e é a consumação de tudo o que há. Ele é a fonte de tudo o que existe e Ele é o objetivo de tudo o que há. Aqui é uma declaração de sua divindade. Somente alguém que é Deus poderia fazer uma afirmação como esta. E então ele diz no versículo 14, bem-aventurados. Esta é a 7ª e última bem-aventurança no livro do Apocalipse. Agraciados, favorecidos por Deus. Bem-aventurados aqueles, e poderíamos acrescentar enfaticamente todos, aqueles que lavam as suas vestiduras. No início de Apocalipse 7, versículo 14, ele diz que eles lavaram suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Isso fala da nossa responsabilidade humana de lavar nossas vestes pelo arrependimento e pela fé. E é somente o sangue do Senhor Jesus Cristo que pode purificar as nossas vestes e pecados. E em 1 João 1,7, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Ele diz, para que lhes assista o direito à árvore da vida. Falamos sobre isso ontem à noite. E podemos entrar na cidade pelas portas. Isto é reservado exclusivamente para aqueles que lavaram suas vestes no sangue do Senhor Jesus Cristo. E você pode dizer, ora, e aqueles que não lavaram suas vestes no sangue do Senhor Jesus Cristo? E vemos aqui no versículo 15 exatamente qual é o destino daqueles que não tiveram os seus pecados purificados e lavados pelo sangue de Cristo. Ele diz que fora, em outras palavras, barrados do céu, barrados na entrada da cidade santa, ficam os cães. E aqui não me refiro a um pequeno animal de estimação de hoje em dia. Os cães eram necrófagos, imundos que vagavam pelos lixões da cidade e comiam o lixo. Havia a sujeira e tinha os vermes que subiam no lixo da cidade. E os cachorros comiam os vermes e depois corriam pelas ruas e espalhavam suas doenças de casa em casa. E Jesus diz, não haverá cães na minha cidade, nenhum que espalhe a doença repugnante daquilo que é impuro. E é isso que João escreve. E os feiticeiros, se referindo a todos de religiões falsas, todos que tentam se acertar com Deus de uma forma que não seja através da cruz do Senhor Jesus Cristo. E os impuros, os que praticam atividades sexuais ilícitas, e os assassinos, os que odeiam e os que matam, e os idólatras, os que se dedicam a alguma coisa ou a alguém mais do que a Deus, e todo aquele que ama e pratica a mentira. E na cabeça dessa lista estão aqueles que confessam falsos deuses, que creem em alguma religião falsa e que entregaram suas vidas a um evangelho falso. Esses são os maiores mentirosos do inferno, pois têm um falso testemunho e uma falsa confissão de estarem justos com Deus. É assim que a Bíblia termina. Amanhã estudaremos os últimos versículos do 16 ao 21. Mas a mensagem que está sendo estabelecida no decorrer de todo o cânon das Escrituras é que estaríamos prontos para o retorno de Jesus Cristo, que estaríamos literalmente na ponta dos pés, que estaríamos olhando para o alto, que estaríamos esperando ouvir o som da trombeta, que estaríamos esperando o clamor do arcanjo, que estaríamos esperando que a voz de Cristo nos chamasse para si. Que futuro glorioso nos espera e que expectativa devemos ter pelo retorno de Cristo.
Quando terminei o ensino médio, ganhei ganhei diversas bolsas de futebol para jogar futebol na faculdade. Meu pai, que era professor de medicina, valorizava muito a educação. E eu não queria nada com isso. Eu só queria jogar futebol. E quando assinei a minha bolsa de futebol de 4 anos, estava tudo certo. A que escolhi, para a minha vergonha, foi a que me levaria para mais longe de casa, de modo que eu pudesse escapar da imposição de ter que tirar notas tão boas. Digo isso para a minha vergonha. Quando chegou a hora de irmos para a faculdade, toda a família entrou no ônibus Volkswagen do meu pai. E dirigimos por 3 dias pelos Estados Unidos, de Memphis, Tennessee, onde cresci, até o oeste do Texas, até a terra de ninguém, para jogar futebol na Texas Tech. Meu pai parou no estacionamento. Pegamos todas as minhas roupas, todos os meus pertences. Ele os carregou até o 2º andar, até o meu dormitório. Ele me ajudou a colocá-los no armário. Voltei até o estacionamento para me despedir. Era uma época em que não existiam celulares, não existiam computadores. Essa despedida foi um adeus. Meu pai enfiou a mão no bolso e me deu o dinheiro que teria para me sustentar pelos próximos 4 meses. E nos despedimos um do outro. E ele entrou no ônibus vermelho. Toda a minha família entrou no ônibus vermelho. E eles foram pelo horizonte. E eu observei aquele ônibus vermelho ficar cada vez menor, nesse horizonte do oeste do Texas. E assim que ele desapareceu na estrada, pensei: o que diabos eu fiz? Nunca me senti tão sozinho em minha vida. Havia apenas um telefone público no final do corredor. Meu pai não aceitava sequer uma ligação a cobrar. Ele é muito moderado. E fiquei ali sentado durante 4 longos meses, com saudades de casa, tendo sido mimado pela minha mãe. Lá sozinho, contei os dias até aquele dia de dezembro, em que arrumei tudo no meu dormitório e desci até a calçada do estacionamento e esperei que aquele ônibus Volkswagen vermelho surgisse no horizonte. Eu não sabia a hora exata em que isso aconteceria. Eu simplesmente sabia que estava chegando a hora. Eu não saía daquela calçada nem por todo o dinheiro da América. Eu estava com saudades. Eu estava morrendo de vontade de ver aquele ônibus vermelho. Até que brevemente aquele ônibus vermelho apontou no horizonte. Eu fiquei muito feliz em ver o meu pai, em ver a minha mãe, em ver o meu irmão e a minha irmã. Coloquei tudo naquele ônibus em cerca de 5 segundos. E voltamos para casa em Memphis. Você pega isso e multiplica 10.000 vezes 10.000 vezes 10.000 vezes 10.000 e míriades vezes míriades vezes míriades. E é assim que será no final desta era, quando Jesus Cristo voltar, saindo daquela porta no céu e descendo de lá com um clamor, com a trombeta de Deus, a voz do arcanjo, e seremos arrebatados para encontrar o Senhor nas nuvens. Ansiamos
pelo retorno de Cristo. Vamos aumentar nossas apostas nisto. Vamos começar a olhar para o horizonte e aguardar, estar em alerta e vestidos de prontidão para o retorno de Cristo. E então você verá a glória de Cristo, como você nunca imaginou. Diademas e mais diademas. O rei voltando para os seus servos. Oremos. Nosso Pai do céu, eu confesso o quão obcecado posso ser pelas coisas deste mundo e tão apegado enquanto estou aqui. E Tu nos deste todas as coisas ricamente para desfrutarmos. E temos um trabalho e uma tarefa a realizar aqui na terra. Mas, Senhor, Tu poderias atiçar as chamas dentro dos nossos corações e fazê-las brilhar e queimar ainda mais, de modo que haja esse desejo e essa expectativa crescentes pelo retorno de Seu Filho abençoado, o Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu oro para que todos nós aqui esta noite estejamos prontos para o retorno de Cristo, que todos aqui nesta noite tenham lavado suas vestes no sangue do Cordeiro e que todos estejam vestidos de prontidão e prontos para estar com o Senhor, pois Ele nos levará de volta àquele lugar que Ele tem preparado para nós. E lá iremos nos aproximar de Ti no céu. Pai, oramos isso em nome de Jesus. Amém.